Meu nome é Rosa Maria Lopes Afonso e hoje eu vou dar continuidade para falar dos projetos que um psicólogo pode estar desenvolvendo na escola. Obviamente, todos esses projetos têm a ver com a minha especialidade como psicopedagoga e também como psicóloga clínica, onde eu utilizo, né, fundamentalmente o lúdico, né, como fundamentação. Então, por exemplo, hoje eu vou falar de uns projetos relacionados à linguagem, onde esse livro aqui do diagnóstico que fala sobre a parte cognitiva, né, todo um estudo da representação e que dá fundamento a partir do lúdico. Aqui, por exemplo, nesse último, né, esse ludodiagnóstico da natureza, do lúdico na natureza à psicologia clínica, né? Esse livro também tem algumas observações que a gente pode fazer sobre o lúdico, e também esse outro livro, né, um capítulo que é a ludicidade, né, associado à neurociência, né, observações que a gente pode estar fazendo da criança no ambiente escolar e também clínico, mas tendo como referência o lúdico, né? Então, assim, o meu trabalho é sempre isso como base. O primeiro projeto é a parte, por exemplo, da orientação individual aos pais das crianças com dificuldades comportamentais e escolares, né? Seja relacionado a tarefas, né? Orientações, né? Que os pais podem estar dentro das suas disponibilidades, né? Tá acompanhando, né? As tarefas da criança dentro de casa, uso do celular, né? Então, por exemplo, essa orientação individual, ela foi fundamental na pandemia, né? Porque, por exemplo, tinham crianças que não queriam ficar na tela, né? Então, como os pais e como os professores, né? Nunca uma orientação, ela está só voltada para os pais. A gente também tem trabalhar em conjunto. E o psicólogo, ele é esse mediador entre a família e também a escola, né? E aí, quando eu falo escola, coordenação e professores. Outro projeto é a brinquedoteca na escola. Aqui entra todos os registros, né? E também os materiais. Como vai ser essa brinquedoteca? Essa brinquedoteca vai ter dramatização? Essa brinquedoteca vai trabalhar a parte lógica? Essa brinquedoteca, ela vai possibilitar que a criança leve ou não o material para a escola, né? Tanto de casa para a brinquedoteca, como da brinquedoteca para a escola. Então, e todos os registros que podem ser feitos do professor em relação a esse trabalho desenvolvido nesse ambiente. A implantação de acompanhamento, de observação da linguagem oral e escrita da criança. Esse é um trabalho que tem várias etapas, né? Uma das etapas é a análise dos cadernos da criança. Primeiro também, desculpe, né, o professor, você orienta o professor a fazer esses registros sobre essa orientação oral e escrita da criança, né? Esse é um trabalho que é feito a partir desde o infantil, né? A gente pode pensar assim, mas é só a partir do fundamental que se tem essa preocupação. Não, desde o infantil, inclusive, se uma criança fala errado, ela vai escrever errado. Logo, se a gente detecta algum problema na educação infantil, isso já deve ser feito algum tipo de intervenção, seja pela escola, seja para a família, ou às vezes até a procura de um profissional, né? Então, esse é no caso do fundamental, análise dos cadernos, né?
conversar também com a criança sobre aquilo que ela está lendo, sobre aquilo que ela está escrevendo, a partir dos registros dos professores, né? Depois tem todo o acompanhamento e orientação aos pais dessa linguagem oral e escrita da criança, o que a escola pode estar fazendo para estimular mais algum tipo de dificuldade detectada nesse momento e o que a família pode também estar desenvolvendo em casa, por exemplo, estimulando o desenho, né? Por exemplo, as crianças hoje ficam muito no celular, então essa parte da escrita, né? Ela não é estimulada. Então, o que vamos fazer? O que a família, por exemplo, pode fazer? Estimular desenho, pintura, enfim, o que é detectado e o que pode ser feito, não simplesmente mandar para um fono, né? Mandar para um profissional é a última coisa, o último recurso que nós, enquanto profissionais da escola, temos que ter, né? Então, o que a escola pode estar oferecendo para essa criança que está com essa dificuldade na escrita. Um outro projeto, a participação para o desenvolvimento da autonomia, né? Aqui eu quero destacar, porque tive uma coordenadora que eu trabalhei e ela desenvolveu, a partir dessa ideia, né, da importância da criança fazer por ela, né? Esse projeto, essa coordenadora desenvolveu, né, após a gente estar conversando, né, da importância disso, a partir das criancinhas pequenininhas, né? O projeto, ela denominou o projeto Deixa que eu faço, né? Eu quero destacar aqui, essa coordenadora foi a professora Márcia Ange, né? Então, ela fez um trabalho lindíssimo, né, a partir das nossas discussões sobre a importância da autonomia em várias etapas, né? O que foi bem interessante é que ela começou do infantil e foi até o ensino médio, nesse projeto de desenvolvimento da autonomia. Um outro projeto, né? E eu acho, já que a gente está destacando a coordenação, né? É importante que o psicólogo participe da seleção da coordenação, né? E também dos professores, né? Porque, veja, não adianta absolutamente, nós estamos fazendo vários projetos, se a coordenação não trabalhar também junto, né? Então, é necessário um alinhamento desse perfil desse coordenador, né? Aliás, eu fui descobrir isso, e aí, já que a gente está levantando, né, esse meu histórico, né, eu aprendi a trabalhar na escola, não foi na minha formação, eu recebi isso mais sobre a importância da análise institucional, né? O desenvolvimento de projetos, na verdade, quem me ensinou na prática foi uma grande coordenadora, educadora, né? Que eu tive o privilégio de trabalhar com ela, que foi a professora Valquíria Pedassi, né? Numa escola que já na década de 90 já era inclusiva, né? Na década de 80, aliás, né? Eu comecei trabalhando com ela em 82, né? Todo o reconhecimento que ela fazia ao trabalho do psicólogo, né? Então, por exemplo, ela me pedia para mim, eu recebia às vezes crianças seja inclusivas ou não, né? Eu fazia toda uma observação e análise daquela criança, e daí nós sentávamos, discutíamos, e ela traçava, nós traçávamos junto tudo aquilo que a criança necessitaria, que orientações deveriam ser dadas ao professor, né? Então, assim, eu tenho a professora Valquíria Pedassi e a escola, como também tanto eu tenho aqui um agradecimento à irmã, né? A Carmen Pedassi, e também, né?
a Vali Pedassi, né? Que eram, mas principalmente a Valquíria Pedassi, que era uma grande, ela dava cursos, né, de Montessori. Infelizmente, a gente não tem os registros dos trabalhos dela, que, aliás, eu cobrava isso dela, né, porque ela era, já em 1980, uma grande revolucionária na parte de inclusão, né? A escola era uma escola normal, né? E atendia crianças. Então, mas eu aprendi com ela o valor do psicólogo, por incrível que pareça, eu aprendi com uma pedagoga o valor do trabalho do psicólogo, né, dentro da escola. Então, assim, por isso que eu acho que a participação na seleção desse coordenador, ele é fundamental, né? Se o coordenador não tiver afinado com as ideias, né, de desenvolvimento ou até os projetos, né, que podem ser desenvolvidos, com certeza isso não vai funcionar, né? Então, eu termino aqui hoje essa minha apresentação sobre os projetos, tá? Eu quero agradecer, né? Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. E a gente continua um outro momento.